Imagine um carro elétrico novo chegando ao mercado por cerca de $19.999. Em vez de tentar ser enorme, potente e cheio de luxo, ele faz exatamente o contrário. É pequeno, simples e pensado para a vida real. Essa é a ideia por trás dos kei-cars japoneses, e agora a eletrificação pode transformar esse conceito em uma ameaça inesperada para fabricantes que gastam bilhões tentando construir EVs cada vez maiores. No Japão, carros pequenos nunca foram vistos como algo inferior. Eles fazem parte da vida cotidiana. As ruas de muitas cidades são estreitas. Os espaços para estacionar são limitados. E milhões de pessoas não precisam de uma enorme SUV para fazer suas atividades diárias. Precisam de algo compacto, econômico e fácil de dirigir. Foi nesse ambiente que nasceu o conceito de kei-car. Esses veículos possuem dimensões e características específicas definidas pelas regras japonesas e foram criados para oferecer mobilidade prática com custos menores. Agora imagine juntar essa filosofia com um motor elétrico. O resultado pode ser muito interessante. Um veículo menor precisa de menos material. Pode precisar de uma bateria menor. Pode consumir menos energia. E sua fabricação pode ser mais simples em determinadas condições. Isso abre uma possibilidade que preocupa parte da indústria. Talvez o futuro do carro elétrico acessível não seja uma versão menor de um veículo tradicional. Talvez seja um conceito completamente diferente. Um carro pequeno, eficiente e barato o suficiente para alcançar consumidores que ainda consideram os EVs caros demais. E aqui está o detalhe que torna esse anúncio tão importante. $19.999 não é apenas um número. É uma barreira psicológica. Por quê? Quando um veículo elétrico começa a se aproximar de uma faixa de preço que mais consumidores conseguem considerar, a conversa muda. A pergunta deixa de ser: por que eu compraria um carro elétrico? E passa a ser: por que eu ainda não compraria um? Mas precisamos ter cuidado. Preço anunciado não significa necessariamente preço final para todos os mercados. Impostos, versões, equipamentos, incentivos e custos de importação podem mudar completamente o valor. Então a grande pergunta permanece: esse pequeno EV japonês realmente pode entregar uma experiência elétrica completa por cerca de $19.999? Se conseguir, o impacto poderá ser muito maior do que seu tamanho sugere. Porque o próximo capítulo revela exatamente o que torna a filosofia dos kei-cars tão diferente. E por que essa diferença pode ser uma arma poderosa na era dos veículos elétricos. Para entender por que um pequeno carro elétrico pode chamar tanta atenção, precisamos primeiro entender o que existe por trás da palavra kei. No Japão, os kei-cars foram criados para oferecer transporte simples e acessível em um país onde espaço pode ser um problema. Eles são pequenos, fáceis de estacionar, e geralmente têm custos de uso mais baixos. Mas existe uma diferença importante entre um kei-car tradicional e um veículo elétrico moderno. O elétrico pode aproveitar ainda mais essa filosofia. Um carro pequeno não precisa carregar uma bateria gigantesca para transportar uma ou duas pessoas durante deslocamentos urbanos. E isso pode ser uma vantagem enorme. Pense em um carro comum. Se você coloca uma bateria muito grande, o veículo ganha peso. Mais peso significa que o carro precisa de mais energia para se movimentar. Então você precisa de ainda mais bateria. É quase como carregar uma mochila cada vez mais pesada para conseguir caminhar cada vez mais longe. Um kei-EV pode tentar quebrar esse ciclo. Em vez de perseguir uma autonomia gigantesca, ele pode priorizar eficiência e uso urbano. Isso não significa que será perfeito para todos. Uma pessoa que viaja centenas de quilômetros regularmente pode preferir um veículo maior. Mas para quem dirige principalmente dentro da cidade, a equação pode ser completamente diferente. E é justamente aí que o Japão possui uma vantagem cultural e industrial. Os consumidores japoneses já estão acostumados com veículos compactos. As cidades foram construídas levando esse tipo de transporte em consideração. E fabricantes japonesas possuem décadas de experiência criando carros pequenos e eficientes. Agora essa experiência está encontrando uma das tecnologias mais importantes do século: a eletrificação. Mas existe uma pergunta ainda maior.
Por que o preço de aproximadamente $19.999 chama tanta atenção? Porque um dos maiores desafios dos EVs não é apenas aumentar a autonomia, é diminuir o custo. Baterias representam uma parte importante do preço de um veículo elétrico. Quanto maior a bateria, maior tende a ser a quantidade de materiais necessária. Então, um carro pequeno que consegue cumprir sua missão com uma bateria menor pode ter uma vantagem estrutural. E isso pode permitir que fabricantes criem veículos elétricos mais acessíveis. Mas aqui aparece o verdadeiro desafio. Ser barato não significa necessariamente ser competitivo. O carro precisa ser seguro, confiável, prático e suficientemente confortável para convencer pessoas a abandonar veículos tradicionais. Se o Japão conseguir equilibrar todas essas características, o QEV poderá representar algo maior do que apenas um novo modelo. Poderá mostrar à indústria que um carro elétrico acessível não precisa ser enorme para ser desejável. E isso coloca fabricantes de todo o mundo diante de uma pergunta desconfortável. E se o futuro dos EVs baratos for pequeno em vez de grande? Agora imagine o impacto de um veículo elétrico pequeno entrando em um mercado dominado por SUVs, crossovers e picapes. À primeira vista, parece impossível que um carro compacto possa ameaçar grandes fabricantes. Mas existe uma razão pela qual a indústria deveria prestar atenção. Custo. Um veículo menor pode reduzir uma das maiores dificuldades dos carros elétricos, produzir uma solução acessível sem sacrificar completamente a tecnologia. Enquanto algumas fabricantes competem para construir baterias cada vez maiores e veículos cada vez mais sofisticados, o conceito que segue outra direção. Ele pergunta: e se o consumidor não precisar de tudo isso? E essa pergunta é poderosa. Imagine alguém que dirige apenas 20 ou 30 km por dia. Essa pessoa realmente precisa de um enorme pacote de bateria capaz de oferecer centenas de quilômetros de autonomia? Talvez não. Para esse consumidor, um carro compacto, eficiente e fácil de carregar em casa pode ser muito mais interessante. E isso muda completamente a matemática. Menor veículo. Menor consumo. Menor necessidade de bateria. Potentialmente menor custo. É uma cadeia de vantagens que pode transformar um carro aparentemente simples em uma solução extremamente inteligente. E agora pense na BYD. A empresa construiu uma enorme reputação justamente oferecendo veículos eletrificados competitivos em diferentes faixas de preço. Se os QEVs japoneses começarem a ganhar popularidade fora do Japão, empresas como a BYD terão que observar cuidadosamente esse segmento. A mesma coisa vale para fabricantes tradicionais. Toyota, Honda, Nissan, Suzuki e outras marcas japonesas possuem experiência com veículos compactos. Mas empresas estrangeiras também podem tentar entrar nesse espaço. E isso pode criar uma nova batalha. Não pela maior bateria, não pelo veículo mais rápido, mas pelo EV mais inteligente para o uso diário. É aqui que o conceito fica ainda mais interessante. Um carro pequeno pode ser mais fácil de estacionar, pode consumir menos energia, pode ocupar menos espaço urbano e, em algumas situações, pode ser mais barato de manter. Para grandes cidades, essas características podem ser extremamente importantes. Mas existe um obstáculo. O consumidor global pensa como o consumidor japonês? Nem sempre. Em muitos países, as pessoas preferem veículos maiores. Querem mais espaço interno, mais capacidade de carga e maior autonomia. Então o QEV pode ser uma solução perfeita para determinadas pessoas e completamente inadequada para outras. É justamente essa diferença que pode decidir o futuro desse conceito. Se os fabricantes conseguirem adaptar a ideia sem perder sua principal vantagem, o baixo custo, então podemos estar diante de uma nova categoria global. E o próximo capítulo mostra exatamente onde a tecnologia precisa evoluir para que isso aconteça. Porque existe uma peça que determina quase tudo: a bateria. Quando falamos de um EV de aproximadamente $19.999, existe uma pergunta inevitável: como manter o preço baixo sem transformar o carro em um produto limitado demais? A resposta começa pela eficiência. Um carro pequeno normalmente precisa de menos energia para se movimentar do que um veículo muito maior.
Isso significa que o fabricante pode projetar o sistema elétrico para uma missão específica, deslocamentos urbanos e viagens curtas. Em vez de carregar uma bateria gigantesca, o veículo pode usar uma bateria menor e mais leve. E isso cria um efeito interessante. Menos bateria significa menos peso. Menos peso significa que o motor precisa de menos energia. E menos energia consumida pode significar maior eficiência. É um ciclo que favorece veículos compactos. Mas existe outra tecnologia importante. Motores elétricos. Eles transformam energia elétrica em movimento de maneira muito eficiente e possuem menos peças móveis do que um motor tradicional. Isso pode reduzir algumas necessidades de manutenção. Mas a verdadeira batalha continua sendo a bateria. Nos últimos anos, diferentes fabricantes vêm trabalhando com químicas e formatos diferentes para tentar equilibrar três coisas: custo, autonomia e durabilidade. Você pode pensar nisso como uma balança. Se você aumenta muito a autonomia, normalmente precisa de mais bateria. Se aumenta a bateria, aumenta o peso e o custo. Se tenta reduzir o preço demais, pode precisar aceitar menos autonomia ou menos equipamentos. O desafio é encontrar o ponto certo. E é exatamente isso que torna os QEVs tão interessantes. Eles não precisam necessariamente vencer todos os carros elétricos em autonomia. Eles precisam vencer em eficiência para o uso que foram projetados para fazer. Imagine carregar o carro durante a noite e usá-lo para ir ao trabalho, levar crianças à escola, fazer compras e voltar para casa. Para esse tipo de rotina, uma bateria menor pode ser suficiente. E, se o carro também puder ser carregado facilmente em casa, a experiência fica ainda mais conveniente. Mas existe um detalhe que não podemos ignorar. Um preço de $19.999 pode parecer extremamente baixo, mas o valor real depende do país, impostos, incentivos, equipamentos e versão escolhida. Além disso, fabricar um veículo elétrico barato em grande escala é muito diferente de apresentar um protótipo ou uma versão inicial. É aí que a indústria será testada. Porque se o Japão conseguir produzir um QEV acessível em grandes volumes, outros fabricantes terão um problema. Os consumidores começarão a perguntar por que seus carros elétricos precisam ser tão caros. E essa pergunta pode pressionar toda a indústria. Mas será que um carro pequeno consegue realmente mudar um mercado global? A resposta pode depender de uma coisa que vai muito além da tecnologia: o preço. E é exatamente isso que vamos analisar a seguir. Agora chegamos ao ponto que pode transformar um pequeno carro japonês em um grande problema para a indústria: o preço. Durante anos, uma das maiores críticas aos veículos elétricos foi simples: eles ainda são caros demais. A tecnologia avançou. A autonomia melhorou. O carregamento ficou mais rápido. Mas para muitas famílias, o preço de compra continua sendo uma das maiores barreiras. É por isso que um EV próximo dos $20 mil chama tanta atenção. Não porque esse número automaticamente significa que o carro será perfeito, mas porque ele muda a conversa. Quando os consumidores começam a enxergar um veículo elétrico próximo de uma faixa de preço mais acessível, eles podem começar a comparar o custo total com carros usados, compactos tradicionais e híbridos. E isso cria pressão. Se uma fabricante consegue oferecer um EV pequeno por menos dinheiro, outras empresas precisam explicar por que seus modelos custam muito mais. É assim que a concorrência funciona. Uma empresa reduz custos. Outra melhora a tecnologia. Outra corta preços. E, no final, o consumidor começa a receber mais opções. Mas existe algo ainda mais interessante. O impacto de um QEV não precisa acontecer apenas no Japão. Cidades em diferentes partes do mundo enfrentam problemas semelhantes: trânsito, falta de espaço, estacionamentos caros, poluição, e pessoas que simplesmente não precisam de um veículo enorme para suas atividades diárias. Imagine uma cidade cheia de carros pequenos, silenciosos e eficientes. Eles ocupam menos espaço, podem consumir menos energia e podem ser mais fáceis de estacionar. É uma visão muito diferente daquela em que cada família precisa de um SUV grande. Mas existe um obstáculo: cultura. Em alguns mercados, carros pequenos são extremamente populares. Em outros, consumidores associam tamanho à segurança, conforto ou status.
Isso significa que o QEV não pode simplesmente ser copiado e enviado para qualquer país. Ele precisa ser adaptado. E talvez seja justamente aí que a indústria encontre a próxima grande oportunidade. Fabricantes poderiam pegar a filosofia Q, pequeno, eficiente e acessível, e criar versões pensadas para diferentes mercados. Não necessariamente um carro minúsculo para todos, mas veículos menores e mais eficientes para quem realmente precisa deles. E se isso acontecer, o impacto poderá ser muito maior do que o preço de um único modelo. CTA de comunidade. Agora pense na sua própria cidade. Você realmente precisa de um carro grande para sua rotina diária? Ou um pequeno EV barato já seria suficiente? Conte nos comentários como você usaria um carro desse tipo. Porque a resposta dessa pergunta pode revelar algo importante. Talvez o futuro dos carros elétricos não seja apenas construir baterias maiores. Talvez seja aprender a usar menos energia para fazer exatamente o que o consumidor precisa. E essa ideia nos leva à pergunta final. O Japão está apenas criando um carro pequeno, ou está mostrando para o mundo uma nova maneira de pensar sobre mobilidade elétrica? Depois de juntar todas as peças, talvez a maior surpresa dessa história seja justamente esta. O futuro dos veículos elétricos não precisa ser maior. Pode ser mais inteligente. Durante anos, a indústria pareceu seguir uma direção quase óbvia. Mais autonomia, mais potência, mais espaço, mais tecnologia. E, muitas vezes, isso significou veículos maiores e mais caros. Mas o conceito dos K-Cars apresenta uma pergunta completamente diferente. E se o carro fosse projetado primeiro para a vida real e depois para impressionar? Essa ideia parece simples, mas suas consequências podem ser enormes. Um veículo pequeno pode exigir menos materiais. Uma bateria menor pode reduzir peso e custo. Menor consumo pode significar maior eficiência. E um formato compacto pode ser perfeito para cidades congestionadas. É claro que isso não significa que os SUVs e as picapes desaparecerão. Pessoas diferentes precisam de veículos diferentes. Quem transporta cargas ou viaja longas distâncias pode continuar precisando de veículos maiores. Mas milhões de pessoas fazem deslocamentos muito mais simples. Casa, trabalho, escola, mercado, pequenas viagens pela cidade. Para essas pessoas, um EV compacto e acessível pode fazer muito sentido. E é exatamente aí que um veículo próximo dos $19.999 pode se tornar importante. Não porque ele será necessariamente o melhor carro elétrico do mundo, mas porque pode mostrar que eletrificação e acessibilidade podem caminhar juntas. Agora, existe uma grande diferença entre uma promessa e uma transformação real. Para que esse conceito mude a indústria, será necessário produzir em grande escala, manter qualidade, garantir segurança, oferecer baterias duráveis, criar infraestrutura de carregamento e, principalmente, manter o preço competitivo. Se esses obstáculos forem superados, outros fabricantes terão que reagir. Toyota, BYD, Honda, Nissan, Suzuki e até empresas de outros continentes poderão começar a explorar veículos elétricos menores e mais baratos. E quando isso acontecer, a verdadeira revolução talvez não esteja em um único modelo. Estará na mudança de mentalidade. O carro elétrico do futuro não precisa carregar uma bateria enorme se ele não precisa viajar enormes distâncias. Ele não precisa ter centenas de cavalos se o objetivo principal é atravessar uma cidade. E talvez não precise custar uma fortuna para oferecer tecnologia moderna. Essa pode ser a maior lição desse pequeno EV japonês. Às vezes, uma grande mudança começa com uma ideia extremamente simples. Fazer menos, mas fazer melhor. E agora eu quero saber sua opinião. Se você pudesse comprar um QEV elétrico por cerca de $19.999, você escolheria esse carro em vez de um veículo maior e mais caro? Comente sim ou não e explique o motivo. E se você gostou dessa análise, inscreva-se no canal, porque a próxima batalha pode ser ainda maior. Enquanto o Japão explora carros elétricos pequenos e acessíveis, outros fabricantes estão trabalhando em uma tecnologia que pode atacar o maior problema dos EVs atuais: o custo e a capacidade das baterias. E quando essa próxima geração chegar ao mercado,
O carro elétrico que hoje parece caro pode começar a parecer ultrapassado. A corrida já começou. E desta vez, o vencedor pode não ser quem constrói o carro maior. Pode ser quem consegue fazer o carro mais inteligente pelo menor preço.